Meninos, tudo bom com vocês? Estou aqui mais uma vez para gravar esse vídeo, essa aula, e agora a gente vai falar sobre geografia, tá? A gente vai dar continuidade ao assunto que a gente vinha trabalhando e agora a gente vamos falar sobre a questão da mobilidade da população mundial, a mobilidade. Então ela começa a falar sobre isso na página 418 do livro de geografia, tá? Então, o que é essa questão de mobilidade? Mobilidade nada mais é do que deslocamento, né? É um fluxo de pessoas pelo mundo, tá? Então, a gente vai ver conceitos referentes a isso. Então, quando vocês abrem o livro nessa página, vocês vão observar que tem nomes já em negrito. Então, o que é que eles significam? Quando ele fala, por exemplo, migrações internas, são migrações que ocorrem no interior de um único país, né? São migrações internas, aquilo que a gente denomina, por exemplo, um piauiense vai lá para São Paulo, um piauiense vai para Brasília. Isso a gente chama de migração interna, ela está acontecendo no território de sua origem, que é o Brasil, tá? Então, migração interna é isso. E aí, outro conceito seria migrações internacionais. Então, migrações internacionais já é quando as pessoas saem do seu país de origem e vão para outros países. Por isso o nome internacionais, tá bom? E aí outro conceito seria migrações temporárias. O que é essas migrações temporárias? Então essas migrações temporárias vai valer tanto para a migração interna como para a migração internacional. Essa migração temporária, ela quer dizer que é uma migração de pouco tempo. Por exemplo, há brasileiros que vão morar nos Estados Unidos, vão morar no Canadá, como uma forma de migração temporária. Por quê? Porque eles vão lá fazer um intercâmbio, vão fazer um curso, passam 3 meses e voltam logo. É migração temporária, tá? Eles vão com prazo já de voltar. Como também pode ter uma migração aqui, uma migração interna no nosso país, quando, por exemplo, vários trabalhadores de nossa cidade saem para trabalhar em outros estados do nosso país. Então, a gente chama isso de migração interna, temporária, porque eles vão trabalhar, por exemplo, em São Paulo, passam 3 meses lá e depois eles retornam, tá bom? Tá compreendido o que é migração temporária? E aí, em contrapartida, tem a migração permanente, que são aquelas pessoas que elas saem de seu país de origem, saem de seus estados, de suas cidades de origem e vão morar em outros, para permanecer, né? Não vão mais retornar à sua região. Então, isso a gente denomina de migração permanente. Então, quando uma pessoa sai do Brasil para ir morar em Orlando, na Europa, ela vai com a migração, isso aí ele vai ser uma migração temporária. Ele vai criar nacionalidade naquele país, ele vai permanecer ali por muito tempo. Então, a gente chama isso de migração permanente. Outro conceito é falar sobre migração voluntária ou espontânea. Migração voluntária é aquela que se refere, por exemplo, a trabalhadores que migram temporariamente para outros países. Então, é uma migração voluntária. Eu decidi sair de São Julião e ir trabalhar em São Paulo, porque lá tem uma oportunidade de emprego melhor. E aí eu vou de forma voluntária, de forma espontânea. Não é que ninguém me expulsou daqui e me obrigou a sair da minha cidade natal e ir morar em outra. Então, o conceito de voluntariamente, de espontaneamente, é porque eu escolhi assim, não porque alguém me obrigou. Diferente de várias pessoas que saem de seus países de origem, por exemplo, obrigados por questão de guerra, por questão de perseguição política, que essas pessoas sim, elas saem porque elas têm que sair de lá, senão não vivem, vão morrer, né, vão ser assassinados, estão sofrendo perseguições. E aí quando vocês olham esse mapa, ele é muito interessante, por quê? Porque ele mostra em 3 cores o mundo todo. O que é que está acontecendo no mundo todo? A questão da migração, tá? Então essa migração ela é representada pela cor verde, países de imigração mais intensa. Imigração, pessoal, é aqueles que chegam. Imigração. Então, quando você vê um país de cor verde, é aquele país que tem muita gente querendo ir morar lá. Então, a gente pode ver que os Estados Unidos é um exemplo. Tem muita gente querendo ir morar lá. Então, aquela pessoa que vai morar lá vai ser chamada de imigrante, tá?
imigrante, porque ela quis ir morar naquele país. Aí a gente vê, por exemplo, os países de cor rosa. Os países de cor rosa são referentes a países de emigrantes mais intensa. Então, é a imigração mais intensa. Emigração quer dizer que são os países que têm um maior número de pessoas que querem sair. Pausa aí, Maria.